Bom dia, meu povo. Se inscreva no canal. Olha, gente, meu canal no YouTube é @WastonLuiz, direto com S, 4355. Gente, deixa eu te dizer um negócio para vocês aqui. Eu passei por um problema de ansiedade. Em 2022 eu tive um infarto, né? Mas antes tinha morrido meu pai, que eu não pude nem enterrar meu pai lá, acompanhar, porque morreu em Santarém, eu estava aqui em Manaus, estou em Manaus, e foi no tempo da Covid, a gente não podia sair de casa, né? Ainda mais viajar de avião ou de motor, e eu cumpri a ciência religiosamente e ouvi os médicos, né? Por isso eu estou vivo, não peguei Covid. Aí em seguida morreu um amigo meu de infarto, em seguida morreu outro amigo meu de infarto, e em seguida morre meu irmão de infarto. E eu continuo vivo, graças a Deus. Então, por causa de tudo isso, a morte me rodeando, né, querendo me levar, mas Deus não deixou, porque Deus é mais do que a morte. E então eu não cheguei a entrar numa depressão. Mas eu entrei no começo da depressão, que é a ansiedade. Uma ansiedade profunda, que qualquer coisa eu chorava. Procurei psiquiátrico, primeiro o psicólogo, e o psicólogo me encaminhou para o psiquiatra. E esse psiquiatra se tornou meu amigo, pessoal inclusive. Eu tenho o número dele privado. Ele acompanha o meu canal. Quando foi ontem, ele me ligou. Ontem foi um dia meio estranho, que ele não é quase de ligar para mim, apesar de eu ter o número dele, né, que ele anda muito ocupado cuidando dessas pessoas que estão com problemas dessa doença, bolsonarismo. Aliás, todos os psiquiátricos estão ganhando dinheiro como nunca ganharam. E ele ligou para mim, e eu recebi uma ligação também num cara de São Paulo para me falar sobre aquele coronel, agora assassino, que matou a esposa. Aí ele me ligou, né, e me falou umas coisas em relação ao que eu falo no meu canal. Ele disse: eu como psiquiátrico, cara, eu te aconselho esquecer esse negócio de bolsonarismo. Tipo assim, eu não comentar o que vem de um bolsonarista. Exatamente porque as pessoas que estão com problemas mentais, que é o caso deles, como é que tu vai discutir com um doido? Com uma pessoa que está com problemas mentais? Então tu é doido também. E as pessoas já tinham me falado isso, né? E não adianta você discutir com o eleitor do Bolsonaro. E isso aí não é política não, porque o Bolsonaro não é político, e nem o que está acontecendo no Brasil é por causa de política. Não é. O que acontece hoje no Brasil é que essas pessoas são doentes e não sabem discutir política. Eles não sabem o que é isso. Porque quando se discute política, dois adversários, geralmente chega a um denominador comum. As pessoas se entendem. Eu acabo concordando com o que ele está me dizendo e ele acaba concordando com o que eu estou dizendo para ele. É diferente de você discutir com uma pessoa que está na doença do bolsonarismo. Exatamente porque esse que não está, ele entende. Ele não tem o fanatismo só para uma pessoa e nem para ninguém. Eu falo isso porque já teve várias eleições no Brasil e termina a eleição todo mundo, as famílias continuam unidas, as igrejas, os alunos, os namorados, os parentes, os familiares, tudo continua normal. Mas nessa questão do bolsonarismo, não. Por quê? Porque é uma doença. Então o que é que ele me orientou, o psiquiatra? Né? Para mim, falar com quem não é Lula e nem Bolsonaro e com quem é Lula. Eu tenho que dirigir as minhas palavras para essas pessoas.
né? Bem que eu não dirijo a minha palavra diretamente para bolsonarista. Por exemplo, nas redes sociais eu vejo cada absurdo, mas é tanto absurdo que às vezes eu tenho que responder. Como a questão, por exemplo, que estão dizendo, eles estão dizendo que foi o Bolsonaro que inventou a água no mundo. É criação do Bolsonaro. Aí eu vou discutir com uma pessoa dessa? Não adianta, porque ele não vai desistir, ele vai continuar dizendo que foi o Bolsonaro que inventou a água. Então, essas pessoas eu não vou convencer. E realmente conversei quase 1 hora no telefone com ele, e realmente ele tem razão. Então, a partir de hoje, meus vídeos, eu vou falar sobre a questão, vou continuar falando do bolsonarismo, mas vou falar mais sobre as eleições que estão vindo e sobre essa mudança de horário no Brasil para preservar a saúde do trabalhador brasileiro e o trabalhador ter mais tempo com a sua família. Então, a partir de hoje, eu vou maneirar mais aqui, né? Eu quero, desde já, dizer que o que eu falar aqui, ela vai para quem não é Lula nem Bolsonaro, para quem não sabe nem quem vai votar. Eu acho, companheiros de esquerda, os companheiros especificamente petistas, eu acho que realmente nós temos que dirigir os nossos argumentos para essas pessoas que estão em dúvida hoje no Brasil em quem votar. Eu sempre digo e afirmo que hoje no Brasil existem 3 segmentos de eleitores. Já que o Brasil está rachado no meio, né, uns bolsonaristas e outros lulistas, aí tem aquele que está no meio disso, que não é nem Lula e nem Bolsonaro. Mas uma coisa eu afirmo, a maioria desses que hoje estão no meio, que não são nem Lula nem Bolsonaro, já foram mais Bolsonaro do que Lula. Porque é muito difícil no eleitor do Lula não continuar com o Lula. É muito difícil. É muito difícil. Então, gente, o que eu colocar aqui no meu canal não é para bolsonarista, tá bom? Não é para bolsonarista, é para essas pessoas que estão nesse meio aí e para as pessoas, para nós mais esclarecidos, que entendem o que é política. Política não é guerra, política não é sangue. Política, gente, é paz, é amor, é igual futebol. Eu já falei aqui que eu me lembro quando tinha comícios aqui em Manaus, que o maior adversário, não inimigo, do PT era o PSDB, comandado pelo saudoso Fernando Henrique Cardoso. Aí tinha um comício do Aécio Neves, do próprio Fernando Henrique Cardoso, na Praça da Saudade, e no mesmo dia tinha outro do Lula ou do Haddad na Praça São Sebastião, que é 3 minutos que separam uma praça da outra. E quando terminava esses comícios, a gente se encontrava ali pelos bares, a militância tanto do PSDB como do PT. A gente ia conversar, cara, política, ver quem estava certo, quem estava errado, mas não tinha briga, não tinha desavença, gente. Por quê? Porque era política que a gente discutia. A gente não discutia lá para fazer um entender e defender uma criança com 3 anos de idade, com uma metralhadora na mão, para aprender a matar. Eu não posso concordar com a opinião de um cara desse. Isso não é política. Isso não é política. Eu não posso concordar que uma mulher ganhe menos que um homem na mesma função. Isso aí a gente tem que discutir. Isso aí não é política não, gente. Isso aí já é doença. Como é, cara, que eu vou concordar com a opinião de uma pessoa que diz que uma criança, se for estrupada, uma criança de 10, 12 anos, se ela for estrupada e os pais mandar fazer o aborto, essa criança pegue 20 anos de cadeia e o estrupador pegue 10. Eu não posso concordar com uma opinião dessa. Eu não posso concordar, gente.
Então isso não é política, isso é perversidade que nós temos que tirar da mente dessas pessoas que concordam com isso. E quem é que concorda com isso? Os deputados bolsonaristas, porque eles quiseram votar isso lá na Câmara Federal. Qual é o pai, gente, que vai aceitar uma criança de 8 anos de idade ou de 10 anos de idade ser estrupada por 4 elementos e ela engravidar e o pai não fazer o aborto dessa criança? Eu faria, sem dúvida nenhuma, nem que eu fosse preso, mas eu faria, pois eles queriam aprovar para esta criança ser presa, que hoje uma criança não pode ser presa, mas ia se tornar lei. Aí eu vou concordar com isso? Claro que não, inclusive os evangélicos, mas eu vou parar com isso, eu vou me ater mais na questão das eleições, dessa questão do Banco Master, que eu vou falar também daqui para frente, falar mais, e a questão da mudança de hora no Brasil. A questão das mulheres, eu vou continuar falando, mas eu não vou mais dizer, por exemplo, foi os bolsonaristas que mataram, né? E as mulheres são culpadas, porque elas estão incentivando o bolsonarismo. Não vou mais falar isso não, porque não adianta, Olha, eu já vinha falando há muito tempo que pode o Bolsonaro, ou qualquer cara desse aí ligado ao bolsonarismo, fazer a maior perversidade que as pessoas que apoiam eles não vão deixar de apoiar eles, porque a doença não deixa. E na cabeça deles, eles estão fazendo o correto. Como por exemplo, pedir, se ajoelhar, suplicar por Trump mandar o exército invadir o Brasil. Uma pessoa de sã consciência vai fazer um negócio desse, gente? Não vai. E não adianta eu dizer para esse falso patriota não fazer isso, porque ele vai fazer. Porque na cabeça dele, ele pensa que ele está fazendo o correto. Porque, segundo livros aí que fala sobre seita, diz que a mente de um cara que está dentro de uma seita, ela processa ao contrário. O que é verdade, ela pensa que é mentira, e o que é mentira, ela pensa que é verdade. O que é bom, ela pensa que é ruim, e o que é ruim, ela pensa que é bom, por causa da doença. Então, se eu mesmo digo que essas pessoas estão malucas, que não é eu só que digo, o próprio Bolsonaro chamou seus seguidores de loucos. E loucos são pessoas doentes. A gente não pode discutir com um cara maluco que está dentro do hospício falando besteira, porque ele está doente. Então é a mesma coisa o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu não vou mais perder meu tempo rebatendo, discutindo com eleitor do bolsonarismo, nem em Manaus e nem no Brasil, porque eu tenho que respeitar o momento que eles estão passando de sanidade mental. Tá bom, gente? Então eu não vou mais falar sobre essa questão aí, sim conversar com essas pessoas que estão em dúvida e as pessoas que não têm dúvida, que já têm uma decisão de defender a democracia, de defender a pátria, de defender o índio, de defender as mulheres, de defender as crianças, defender a Amazônia. É com essas pessoas que eu quero levar o meu papo, a minha conversa. Tá bom, gente? Tenham todos um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana que vai vir aí. E não esqueça, sempre com Deus na mente.